Oi pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje vamos fazer aqui um Viciado Comenta específico para comentarmos a mais recente entrevista do presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, que tocou em diversos pontos relevantes para a ordem do dia, e eu achei por bem fazer então aqui este vídeo a comentar um bocado, porque isto vai tocar em muitos pontos, alguns... Curiosamente, eu considero que Miguel Almeida tem alguma razão. Outros eu discordo significativamente porque eu acho que Miguel Almeida naturalmente tem uma visão bastante focada naquilo que são os interesses de nós e ignora muitas das vezes as situações de contexto e principalmente o que era o passado. Tem muitas vezes memória curta e só se gosta de recordar daquilo que lhe interessa, ok? Por isso, convido-vos a ler, portanto, a entrevista que sai hoje no Jornal Expresso, dia 24 de julho. Se não tiveram a oportunidade de ver este vídeo logo enquanto apoiantes, terão a oportunidade certamente de ver mais à frente e vários órgãos de comunicação social depois vão dando eco a esta entrevista. De qualquer das maneiras, está completa no Jornal Expresso, publicado no dia 24 de julho. É uma entrevista relativamente extensa e que toca em vários pontos, ok? Bom, começamos esta entrevista e eu acho que a primeira análise relevante a fazer aqui às palavras de Miguel Almeida é precisamente com a informação de que a NOS não está interessada em continuar a sua presença no Ciresp. Eu não quero de maneira nenhuma entrar muito por dentro do tema do Ciresp neste vídeo, porque eu quero fazer um vídeo específico sobre o Ciresp, porque o Ciresp mistura duas realidades muito interessantes, duas realidades muito interessantes, não, duas realidades muito caras aqui no Viciado Comenta, que a primeira é telecomunicações, que é aquilo que nós temos andado a discutir já há bastante tempo, o mercado das telecomunicações, a questão das telecomunicações, e a segunda é o consumidor final, portanto, o benefício do consumidor final e o benefício daquilo que é a comunidade. Muitas vezes falamos disto na ótica do preço, que é aquilo que nós muitas das vezes analisamos aqui nas várias ofertas que vão sendo lançadas, mas o caso do Ciresp é uma situação muito mais grave, ok? Trata-se de um sistema que tem uma importância muito significativa no nosso país, principalmente em momentos difíceis, de catástrofe, é uma realidade que, quando não corre bem, a incompetência costuma-se pagar com vidas. Ok? E nós tivemos a oportunidade de perceber o quão grave foi a falha do Ciresp, por exemplo, nos fogos de Pedrógão, verificámos a mesma coisa agora nas depressões Christine, verificámos no apagão, e portanto o que nós percebemos é que este tipo de incompetência paga-se caro, e aqui isto extrapola muito mais aquilo que é a NOS, ou a Mel, ou a Vodafone, ou a Digi, ou a Anacom, ou o Governo, porque isto toca-nos a todos. É uma situação muito importante. E, portanto, ficamos a saber que Miguel Almeida não tem interesse de renovar a participação da NOS, portanto, neste caso, nos lotes que detém, que salvo erro são 2, e, portanto, não tem interesse em renovar. E este interesse, ou melhor, este desinteresse acontece precisamente porque, quando do apagão, o Governo deitou cá para fora que as falhas existentes no Ciresp nesse dia tinham sido da responsabilidade da NOS, neste caso, que era quem tinha essa tarefa adjudicada, vamos dizer assim, e algo que o Miguel Almeida aqui rebate como achando ele que não tem nada a ver com as operadoras, mas sim com aquilo que é um desenho do próprio sistema deficitário. E é aqui que eu, entre aspas não, mesmo a sério, tenho que defender Miguel Almeida, porque eu acho que neste aspecto ele tem toda a razão, que é o seguinte. Portanto, houve o apagão, o problema foi que vários sites deixaram de ter capacidade, portanto foram perdendo a viabilidade ao longo do dia, como todos sabemos, no Ciresp não foi exceção, o grande problema aqui era que, portanto, não havia capacidade de manter, portanto, de defender, digamos assim, as infraestruturas para um apagão de 10, 12 horas. Portanto, isto acaba por ser, em primeiro lugar, uma grande falha do Governo de Portugal, que ao fim e ao cabo nunca imaginou a necessidade de repente de ter que fazer um black start e portanto, como é habitual em Portugal, trabalhamos em cima do joelho, estávamos sempre dependentes da interligação com Espanha, metemos renováveis à fartazana sem termos um backup, etc. Aquela conversa toda que vocês já sabem, e portanto deu asneira, e algo que não nos surpreende muito, porque nós somos portugueses e sabemos como é que as coisas se fazem. Portanto, ao fim e ao cabo, o que aconteceu foi que o Ciresp
falhou nesse dia, muitos foram os sites que deixaram de ter capacidade a partir de determinada altura, e acima de tudo o grande problema é que o modelo em si apenas tem 15% de redundância via satélite, ou seja, 15% dos sites do Ciresp têm a redundância via satélite. Ora, como o apagão foi uma falha a nível nacional, em que todos os sites de repente deixaram de ter energia e ficaram, grande parte deles via geradores, não é? E depois houve aquele problema que tinha que ver com a questão da alimentação de combustível, não é? Porque os geradores não têm combustível infinito. Foi um tempo muito significativo, portanto o Ciresp voltou a falhar aí, falhou em Pedrógão com a destruição massiva das estruturas, não é? Portanto dos sites, e vai falhando sempre porque de facto este sistema é falhado. Portanto, o sistema em si é falhado. Foram várias centenas de milhões de euros que foram gastos dos impostos, ou melhor, do dinheiro dos contribuintes, e de facto este sistema nunca funcionou. Falhou-nos sempre nos momentos mais importantes e vai falhar sempre porque o modelo é que está errado. E é isso que Miguel Almeida aqui fala. E Miguel Almeida diz uma coisa que é muito certa e que eu concordo totalmente com ele, que é a questão de que o modelo em si não faz sentido na medida em que nós estamos a criar uma rede do Ciresp que é como se fosse um novo operador, vamos dizer assim. Estamos a criar mais uma rede do zero. Uma rede completamente independente daquilo que são as redes comerciais da Mel, da NOS, da Vodafone e da Digi. E, portanto, isto significa que, por mais medidas de redundância que se possam colocar, nunca será tão significativo quanto poder operar em cima das redes comerciais. E é isto que eu acho que faz todo o sentido e que Miguel Almeida concorda, e eu também concordo, e acho que todos nós concordamos na medida em que, reparem, se o Ciresp for uma rede isolada das outras todas, nós vamos estar sempre dependentes do quê? Da capacidade dessa rede suportar as condicionantes que as estiverem a colocar em causa. Portanto, seja um incêndio, seja um tornado, seja uma tempestade, seja uma catástrofe qualquer de outra ordem. Portanto, se aquela rede falhar numa ordem de grandeza gigantesca, nós temos um problema sério. Portanto, o que é que acontece aqui? O que poderia ser feito era um Ciresp em cima das redes comerciais. Ou seja, vamos imaginar, em 2026 nós poderíamos perfeitamente ter a rede Ciresp em cima, numa espécie de um roaming nacional, em cima das 4 redes das operações comerciais. Ou seja, seria muito mais difícil nós, em simultâneo, nas mesmas áreas, termos as 4 infraestruturas que temos de forma independente, ok? Que a NOS e a Vodafone agora já vão interligando muito a sua infraestrutura, mas vamos dizer que por absurdo nessas zonas teríamos rede móvel da Digi, rede móvel da Mel e rede móvel do RAN sharing, vamos imaginar essa zona 3 ou nas zonas com 4 redes, e o Ciresp poderia perfeitamente viver com base nessa redundância de nós estamos a operar em cima das redes comerciais, ajudamos também a rentabilizar este esforço às operações, porque nós ao fim e ao cabo temos que pagá-las, sejamos nós a construir isso, e de certeza que até ficaria muito mais barato, como é óbvio. Nós temos que pagar esta construção de rede onde já gastámos centenas de milhões, poderíamos simplesmente entrar aqui num modelo de roaming nacional, colocar a nossa rede baseada nestas redes comerciais, ajudamos assim também a melhorar até a própria cobertura de sites e de rede da própria população e conseguimos ter uma redundância vezes 4 hoje em dia com 4 redes diferentes a operar. Portanto, seria sempre muito mais resiliente, vamos dizer nesse sentido, porque permitiria esse investimento fazer com que as operadoras fossem aumentar a resiliência das suas redes. Por exemplo, olhem, sim senhor, nós vamos suportar a nossa rede Ciresp, mas precisamos que um conjunto de sites tenham, por exemplo, redundância, ou tenham, por exemplo, independência energética para 24 horas, vamos identificá-los, vamos fazer esses investimentos e eles iriam fazer esses investimentos com o pagamento que o Ciresp lhes ia fazer e assim sucessivamente. Ou seja, arranjar aqui um modelo. Portanto, neste sentido, eu acho que na entrevista Miguel Almeida tem bastante razão sobre isso, ok? Depois fala até aqui sobre uma questão que eu aqui já tenho um bocadinho mais dificuldades, que é a questão das redes de telecomunicações não serem vistas como, ou seja, são vistas, mas não têm as regalias de prioritários nas situações de catástrofe. E viu-se isso no apagão, onde, por exemplo, vários sites já estavam a esgotar a dependência, ou neste caso, a sua capacidade energética a nível de combustível dos geradores e as operadoras não tiveram acesso prioritário ao combustível nesse dia. É assim, eu concordo que as operadoras poderiam ter acesso a parte disso. A questão é que, nesse dia, nós estávamos a viver uma situação
absolutamente excepcional, e nós em Portugal temos um problema sério de falta de preparação. Nesse dia eu cheguei a ouvir uma entrevista de um ministro a dizer que se fosse necessário os motoristas do Ministério não sei do quê tinham instruções para levar os carros todos do Ministério para tirar o gasóleo para meter no gerador creio eu, da maternidade de Feira da Costa, que estava com dificuldades de abastecimento. Portanto, nós estamos neste nível de país, está bem? E quando nós temos uma situação como esta, como foi o caso do apagão, que nada, ou melhor, eu não posso dizer que nada fazia prever, porque já saíram vários relatórios vindos de Espanha em que isto era um desastre à espera de acontecer, e Portugal tomou estas decisões desastrosas do ponto de vista de acabar com as centrais a carvão, que eram um backup necessário para estabilizar a rede em várias alturas, mas enfim, é o que nós temos, é Portugal, amigos, a culpa é nossa, nós é que deixámos que isto acontecesse, mas de qualquer das maneiras fica difícil num momento destes, não é? Em que temos um recurso escasso que é o combustível, não conseguimos do pé para a mão ter combustível ilimitado, temos que ter um plano que acima de tudo mostre que precisamos de abastecer as maternidades, os hospitais, pronto, as infraestruturas críticas. Colocar aqui centenas e centenas ou até milhares de sites pode tornar esta operação mais difícil. Ainda assim, com tempo e com inteligência, que às vezes é aquilo que nos falta, eu acho que sim, poderíamos identificar um conjunto de sites necessários ou estruturantes para que a rede operasse. Aliás, por exemplo, imaginem que a rede operava com o Ciresp integrado nelas, aí poderíamos ter uma capacidade, ou melhor, uma necessidade ainda maior de garantir esse abastecimento, mas eu acho que não faria sentido nos modelos em que as coisas estão hoje. É preciso, de uma vez por todas, quanto mais não seja em situações de catástrofe, termos um mecanismo que seja acionado imediatamente e que permita o roaming nacional. Eu sei que não é fácil essa integração, eu sei que cada rede tem as suas particularidades e não é fácil de um momento para o outro fazer isto, por isso é que eu digo, eu já não estou naquela coisa disto acontecer sempre, como Cadete Matos idealizava, mas pelo menos em situações de catástrofe este mecanismo será ativado. E aí sim, com uma rede em roaming nacional, poder ser identificado um conjunto de sites necessário ao funcionamento de todas as redes, pelo menos no mínimo indispensável, no básico, e aí sim garantir um fornecimento a estas operações, porque depois como é que seria feita a decisão? Vamos abastecer os sites. Imaginem que temos aqui X litros de combustível. Vamos abastecer o quê? O gerador que está no site da NOS, da Mel, da Vodafone, da Digi, de quem? Mas há aqui algumas que temos aqui sites que têm as 4 operadoras. Ou melhor, temos aqui postos que têm as 4 operadoras, mas aqui não temos. Até depois como é que ficam os outros? Percebem? É muito difícil garantir isto enquanto não houver esta ideia. Bom, avançando, depois temos aqui um ponto também muito relevante para a nossa análise que Miguel Almeida toca aqui, que é a questão da Sport TV. Portanto, na vista do Miguel Almeida, a Sport TV é um buraco financeiro. Mas é engraçado que este buraco financeiro funcionou ao longo das últimas décadas. O problema é que neste momento estão a ficar apertados porque vai haver uma alteração significativa do modelo de negócio e há a partir daqui uma concorrência que eles ainda não conhecem bem, que é o caso da Live Mode TV. Ok? Miguel Almeida até diz que não considera a Live Mode TV como sendo um concorrente, mas sim um complemento. É um concorrente complementar, algo desse género, diz ele. Bom, enfim, diz ele que o modelo baseado em publicidade já não funciona e que é necessário subscrições. É assim, vamos lá ver uma coisa. Este modelo que nós tivemos até agora, em que as operadoras iam negociar com os clubes e depois davam uma quantidade de dinheiro aos clubes e depois traziam essa exclusividade de conteúdos para dentro da Sport TV, patati, isto foi um modelo, é uma espécie de uma subsidiação cruzada em que o objetivo nem era tanto, a determinada altura do campeonato, ter... vamos dizer assim, ter esses direitos, mas sim utilizar esses direitos como chamariz, como a cenoura à frente do burro, para fazer com que as pessoas subscrevessem o próprio serviço das telecomunicações em si, que era até então o core business destas operações, que agora vai deixando de ser, e por isso é que este tipo de modelos estão a deixar de interessar. Miguel Almeida não descarta, ou melhor, não coloca em cima da mesa a saída da NOS, da Sport TV, e eu também duvido que a Sport TV vá acabar no modelo em que está. Agora, o que eu acho é que, a partir do momento em que existe a centralização dos direitos, e isto é uma realidade que vai acontecer apesar daquela tensão
atenção que envolve o Benfica, que o Benfica não sabe o que vai fazer, porque de facto isto é um modelo que já existe em vários países da Europa, ou melhor, está pela Europa toda, massificado, e o objetivo aqui é que exista mais competitividade da Liga por via de os clubes mais pequenos vão ficar mais beneficiados neste modelo do que ficariam numa negociação particular. E isso permite que esses clubes mais pequenos sejam também mais competitivos, aumentando a competitividade interna, que por sua vez se reflete na competitividade externa, e portanto os clubes têm maior capacidade. Por isso é que vemos clubes da Premier League que ficam em última a receber uma batelada de dinheiro que cá em Portugal o campeão nunca sonhará receber isso. E portanto isso faz com que esses clubes depois consigam contratar jogadores, melhorar as infraestruturas, as equipas técnicas, as próprias infraestruturas, etc. E sejam tudo clubes com um nível de competitividade muito interessante. Por isso é que depois vemos imensos clubes da Premier League presentes em todas as competições europeias e com competitividade, e depois, como por exemplo vemos em Portugal, as nossas equipas nem sempre têm essa capacidade lá fora. Portanto, este modelo funciona assim e é um modelo que vai acontecer com mais dificuldade ou menos dificuldade. Qual é que será o papel da Sport TV aqui? Miguel Almeida não abre as contas, ou melhor, nem abre as contas, porque não diz qual é o tamanho do buraco da Sport TV nas contas da nós, mas também não abre o jogo sobre aquilo que pode efetivamente ser. Mas também não a retira da possibilidade. Agora, se eu acredito que a Sport TV tenha peso para ter... digamos assim, relevância num contexto de centralização dos direitos, eu já acho difícil, porque já estamos a falar de um valor muito acima, que claro que poderia ser, porque a Sport TV não é, vamos dizer, uma operação só, é um bocadinho, não é? Tipo, é um filho ali de 4 empresas, não é? Da Mel, da Nós, da Vodafone e da própria Olive Desportos, portanto, claro que isto seria um esforço dividido em 4, mas apesar que a Olive Desportos não acredito que fizesse assim um esforço tão significativo nesse sentido, mas de qualquer das maneiras acho que poderia em conjunto ser um esforço interessante. Agora, havendo competitividade, havendo concorrência, temos a questão da Live Mode e veremos o que é que pode acontecer com as outras gigantes internacionais. Eu acho que pontualmente a Sport TV pode aqui ter uma derrota significativa, e por isso é que eu acho que o Miguel Almeida também já está a lançar as escadas para poder sair, porque eu duvido que face aos gigantes internacionais a Sport TV tenha grande capacidade de peitá-los, pelo menos se esta negociação se arrastar por muito tempo e houver muita licitação e a situação entretanto se começar a complicar. Portanto, eu acho que Miguel Almeida já se está a meter ao fresco para o caso disto correr mal. Se correr bem, também estamos cá. Bom, depois toca aqui por alto na questão dos cinemas, que eu acho que também é relevante, porque cá em Portugal infelizmente temos vindo a perceber de facto a questão dos cinemas tem vindo a cair, portanto cada vez mais cinemas a fechar, e é o que é, mas Miguel Almeida descarta aqui a possibilidade de desinvestimento desse negócio, diz que neste momento é um negócio sustentável, um negócio equilibrado, apesar de tudo é um negócio pode ser muito bom, como às vezes pode correr mal, porque depende sempre muito daquilo que são as estreias e, por exemplo, estes primeiros 6 meses do ano 2026 foram muito positivos e permitiu, de facto, a nós ter aqui uns lucros muito interessantes. Houve momentos em que as estreias não são tão interessantes e às vezes não corre bem, mas também, lá está, existe esse modelo aqui de subsidiação cruzada também, que é o caso de depois utilizarem isso como a cenourinha para os casos, por exemplo, da WTF, etc., que são tarifários que estão acima daquilo que é o valor do low cost hoje em dia e que depois acenam com essa possibilidade de receber um bilhete de bordo e não sei o quê, portanto duvido também que seja grande interesse terminar com este sistema, e como diz aqui Miguel Almeida, de facto é para continuar esse investimento. Depois lança aqui Miguel Almeida na parte final da entrevista um conjunto de ataques, não é? E, portanto nós já estávamos à espera e foi por isto que por acaso havia o meu interesse em ler isto na íntegra, porque fala aqui sobre a questão da consolidação e, como vocês já sabem, Miguel Almeida tem uma maneira muito particular de analisar os tópicos, que é sempre na via do drama, não é? Portanto, Miguel Almeida era ótimo para escrever assim umas novelas mexicanas e umas coisas, porque ele adora o drama e colocar grandes chavões em cima da mesa, e o investimento, e ele até utiliza aqui, vamos voltar à idade das trevas, é uma coisa, aliás, eu acho que a partir daqui devíamos todos comunicar com Miguel Almeida, que está lá num piso qualquer alto no edifício da nós, por sinais de fumo ou algo desse género, porque de facto vai ser muito difícil nós conseguirmos falar com o Sr. Miguel Almeida na idade das trevas. Enfim. Bom, fala aqui sobre a questão da inteligência artificial. Sabemos que Miguel Almeida é um apaixonado pela inteligência artificial e pelos benefícios operacionais que isso traz. É evidente, tivemos a oportunidade de já ouvir diversos comentários de Miguel Almeida a elogiar a IA, a elogiar a capacidade de garantir redução de custos operacionais, a elogiar a capacidade da produtividade. Portanto, a IA
seja para o Miguel Almeida, seja para outra pessoa qualquer, é de facto uma maravilha a nível de produtividade e, portanto, na nós não seria diferente. E ele coloca aqui a questão de que a IA vai naturalmente fazer com que saiam trabalhadores, mas também vão fazer que outros entrem. E isto até pode ser uma visão relativamente interessante, que é, ele compara isto aqui com a questão da Revolução Industrial, que acabou com muitos empregos, mas ao mesmo tempo criou outros. E é verdade, isto faz parte do desenvolvimento natural, não é? Portanto, não há aqui nada que surpreenda nesse ponto de vista. Eu acho que a IA, de facto, traz um corte muito significativo naquilo que são tarefas que se calhar são muito repetitivas ou tarefas facilmente desempenhadas pela máquina, mas depois há alguém que tem que supervisionar a máquina, há alguém que tem que pensar a capacidade de introduzir a máquina no sistema e, portanto, eu acredito que, acima de tudo, Miguel Almeida tem aqui uma visão interessante e diz ele até que considera que, ou melhor, que espera que o saldo não seja muito negativo entre aqueles que vão sair e os que vão entrar. Bom, depois, fala aqui, portanto, atira claramente a Anacom. Era o que nós já estávamos à espera, portanto, até perguntei se valia bujas, não é? Porque, de facto, Miguel Almeida decidiu começar logo com um biqueirão na testa da Sandra Maximiano, não tanto na Sandra, mas mais naqueles que compõem a própria Anacom, que diz ele que ainda vem do tempo do cadete e, portanto, enfim. Portanto, fala aqui o Miguel Almeida que a determinada altura o Miguel Almeida diz assim: se não existir consolidação, se a consolidação não chegar a tempo, vamos ter que despedir, vai ser um cenário dantesco, vamos voltar à Idade das Trevas, aquela conversa toda. E ele atira aqui várias razões contra o regulador. Primeiro começa por dizer que aquilo que se passa no mercado das telecomunicações de há 5 anos para cá é criminoso. Portanto, ele diz isto assim. Eu acho que eu também estou em condições de poder dizer que aquilo que aconteceu de há 20 e tal anos para cá também é criminoso para aquilo que são os interesses, ou melhor, talvez não de Portugal, mas interesse dos consumidores. Porque ao fim e ao cabo o que nós já percebemos em várias circunstâncias foi que as operadoras tiveram em muito poucas vezes consideração por aquilo que são os seus clientes e, portanto, foi sempre muito a dividir o porco pelas três e o consumidor final foi sempre aquele que acabou por ficar muitas vezes lesado. Portanto, eu também acredito que nesse ponto de vista estamos a falar de algum tipo de crime que o Miguel Almeida poderá qualificar aqui, já que também considera criminoso aquilo que foi feito às telecomunicações nos últimos 5 anos. Recorde-se que estamos a falar desde o leilão do 5G promovido Cadete Matos, em que o interesse era fazer entrar um novo entrante, nomeadamente a Digi, e não só, em que nesse leilão do 5G foram atribuídos espectros de radiofrequência para o 5G à Denser, à Novo na altura e também à Digi, portanto ficaram borrados de medo porque de repente deixaram de ter a mama toda para eles. Foi isso que aconteceu, portanto é um bocadinho como aquele filho que de repente nasce um irmão e ele fica muito ciumento porque tinha a mãe toda para ele. É o que é. Bom, enfim... Fala também aqui, mais recentemente, sobre a questão da renovação do espectro. Eu sei que estou-vos a dever esse vídeo e vai sair a seu tempo, que é muito engraçado que nós cá em Portugal, e não só, portanto, isto é uma coisa muito habitual, não é, no mundo, que é, nós só olhamos para as coisas quando elas nos dão jeito. E Miguel Almeida levanta aqui o tópico do Digital Act. Portanto, isto é uma recomendação feita pela Comissão Europeia, que dita aos Estados-membros a necessidade de renovar, das renovações de espectro, ou melhor, para os reguladores dos vários Estados-membros, a necessidade de que os reguladores renovem os seus espectros previsivelmente para períodos não inferiores a 40 anos e, se possível, por períodos ilimitados, ok? Claro que com um conjunto de condicionantes, mas a ideia é que a renovação de espectro seja feita a uma distância temporal gigantesca e que isso permita a tal previsibilidade que fomenta o investimento, diz aqui Miguel Almeida. Enfim... Qual é que é o problema? O problema é que, no sentido de provável decisão que a Anacom publicou recentemente, a ideia da Anacom passa pela renovação por períodos de 6 numa parte do espectro e de 14 anos na outra parte do espectro. O que é que está em causa em Portugal? Renovar, por exemplo, por períodos de 20, de 40 ou ilimitados com operações já incumbentes, faz com que seja absolutamente impossível ao regulador atuar em cima destas empresas, porque, como vocês sabem, e já falámos sobre isto várias vezes, os reguladores têm digamos que o expoente máximo da regulação é na renovação dos espectros, porque é aqui que o regulador tem a faca e o queijo na mão para poder fazer exigências e, acima de tudo, para poder manipular o mercado. Quando eu vos digo manipular o mercado, falo, por exemplo, da entrada de novos entrantes quando assim é necessário. Não quero com isto dizer que o regulador possa fazer tudo o que quer, ok? E muitas das vezes eu estou aqui a falar muito bem de Cadete Matos, mas não foi tudo perfeito numa data de Cadete Matos. Agora, a base
a base da entrada da Digi, ou a base da destruição pelas bases, vamos dizer assim, peço desculpa à redundância, daquilo que era um modelo que não funcionava do ponto de vista concorrencial, só foi possível porque estávamos num momento em que a Anacom tinha esse poder de estar a emitir licenças para espectro de radiofrequência, licenças de utilização de espectro de radiofrequência, para a introdução de uma nova tecnologia. Vai acontecer a mesma coisa no período 6G. E, portanto, previsivelmente, o que a Sandra Maximiano e a Anacom querem fazer aqui é não dar um horizonte temporal demasiado grande às incumbentes com esta questão dos espectros, porque em breve vamos ter o lançamento do 6G, em breve vamos ter o desmantelamento do 2G, e portanto vai ser necessário reorganizar o espectro de maneira a que as 4 operações, ou vamos ver se até lá chegam às 4 operações, que eu duvido imenso, já tenho um vídeo no canal onde vos falo que este casamento entre nós e a Vodafone é uma coisa para acontecer muito em breve, e portanto a Anacom quer continuar a ter na sua mão, pelo menos neste momento, em que temos uma nova entrante que tem algum espectro, mas ainda não tem nem sequer, nem de perto nem de longe, o espectro necessário para poder rivalizar de igual forma com as incumbentes. Veremos se, por exemplo, nessa consolidação entre nós e a Vodafone, algum do espectro, o regulador faz cair algum do espectro para a Digi como obrigação, ou melhor, como remédio dessa fusão, porque de facto é necessário equilibrar o jogo. E o espectro é algo limitado, e ao fim e ao cabo o que as operadoras querem, e por isso é que lhes dá tanto jeito aqui a questão do Digital Act, é poderem cimentar durante um período muito grande de tempo o seu poder em cima dos espectros. E depois dizem, não, mas eu sem esses 40 anos eu não vou investir, mas eu sem com esse tempo eu acho isso curto, porque os investimentos são todos a muito longo prazo, etc. Amigos, mas vocês já estão em Portugal há praticamente 20, 30, 40 anos. Melhor, a Mel está muito mais, mas não interessa. Mas há operações aqui de décadas e décadas. Tempo tiveram vocês para fazer os vossos investimentos. E assim, o bom senso prevalece sempre. Ninguém está a colocar aqui em causa que a determinada altura a Anacom chega e diz assim, não, meus senhores, a partir de agora a nós deixa de ter acesso a um conjunto de bandas necessárias e a partir daqui, se quiserem, vai ser com bandas de alcance menor e, portanto, vão ter que fazer investimentos aqui, que diz o Miguel Almeida que são investimentos improdutivos para garantir a mesma qualidade. Pois está bem, mas reparem, a própria Digi tem muito menos desse espectro necessário e também pode ter interesse em tê-lo. O próprio 6G vai obrigar a reorganizar isto e o próprio 2G a terminar e a ser alocado esse espectro para outras tecnologias também será necessário. Portanto, há aqui todo um conjunto de decisões que o regulador tem que ter e não pode simplesmente ir, principalmente num país como Portugal, porque muitas vezes fala-se das outras realidades lá fora. Meus amigos, com o mal dos outros para o seu bem. Nós temos é que olhar para a nossa casa. E o que nós estamos a ver aqui é que o regulador quer uma coisa muito simples. É garantir alguma previsibilidade naquilo que são as decisões regulatórias a curto prazo, porque vem aí uma nova década, vem aí novas tecnologias e, portanto, é necessário ter esse poder. E também é muito interessante, não é o caso da nós, mas é, por exemplo, o caso da Mel, onde muitas vezes bate no peito a falar daquilo que é o relatório Draghi, é o relatório Letta, o relatório do Draghi, falamos digital lá, falamos muita coisa, mas depois, por exemplo, quando a União Europeia considera a Huawei como um fornecedor que nós não queremos por questões de segurança, ai meu Deus, que não, que nós queremos uma imunização e porque achamos que isso está tudo mal e que não sei o quê. Então, mas espera aí, aquilo que a União Europeia diz só nos interessa quando é a nosso favor, não nos interessa quando é contra nós. É um bocadinho assim. Não é o caso da nós, volto a dizer, mas é o maior pródigo em fazer essas coisas. Bom, enfim. Depois voltamos a bater naquela tecla que eu continuo a achar uma tecla incrível, não é? Portanto, que é a tecla dos 3 operadores. Portanto, na ideia de Miguel Almeida, ele já bateu nesta tecla tantas vezes. É assim, 3 operadores é que é o número. Ok? Um país funciona bem com 3 operações. Mas o mais engraçado desta história toda é que esta fórmula de Miguel Almeida é a melhor fórmula do mundo. Eu acho que Miguel Almeida tem que patentear isto, ok? Porque assim, é a melhor fórmula do mundo. Porque pensa, ele dá aqui o exemplo, por exemplo, da China. A China tem 1,2 mil milhões de pessoas. Tem quantos operadores? 3. Os Estados Unidos têm 350 milhões de pessoas, não é? Quantos operadores têm os Estados Unidos? 3. Portugal tem 11 milhões e qualquer coisa nos dados mais recentes. Quantos operadores é que Miguel Almeida diz que é o valor certo? 3. Ora bem, então, mas quer dizer, nós falando de um universo de 11 milhões de pessoas ou de um universo de 1,2 mil milhões de pessoas, o número 3 é sempre aquele valor. Isto é o número da sorte, é o número que interessa ao Miguel Almeida, porque assim, eu considero que faz sentido, do ponto de vista teórico, Miguel Almeida dizer assim, pá, eu acho que 4 operações distintas em Portugal, a operar enquanto MNO, por exemplo, na rede móvel, é demais.
Porque estamos a fragmentar isto demasiado. Eu concordo. E Portugal nunca teria tido necessidade de ter o quarto entrante se os três que cá estavam fizessem verdadeira concorrência entre si. O que nós vimos foi um congelamento total daquilo que era a concorrência entre as várias operações e simplesmente se limitavam a operar em espelho. Aliás, até vos dou aqui um exemplo muito significativo sobre esta questão da Sport TV, em que o Miguel Almeida acusa diretamente aquilo que na altura a PT fez na questão dos direitos. Portanto, foi fazer uma negociação com o Porto e não sei o quê, e entretanto vem a nós logo a correr fazer uma negociação também aqui com os clubes do Sul, portanto com o Sporting e com o próprio Benfica. Portanto, o que é que aconteceu? Diz aqui o próprio Miguel Almeida que isto foi nocivo e, portanto, que simplesmente fizemos uma jogada defensiva. Portanto, nunca fazem nada que não seja por via da questão da defesa dos seus interesses. Epá, mas alguém está a fazer isto, eu também tenho que ir fazer porque senão vou ficar para trás. Mas isto só funciona entre estes queridos, não é? Porque depois, se for a Digi a fazer isto, eu na altura não vi um ataque, o mundo vai cair, porque olha, a Mel decidiu inventar agora esta história de dar não sei quantos milhões e fazer acontecer, não é? Mas entretanto a Digi vem-nos aqui mexer na nossa irmandade de sangue que nós aqui criámos, não é? Portanto, muito provavelmente não interessa. Portanto, este modelo da questão das 3 operações, epá, eu acho que é uma conversa que já cheira mal. Mas é como eu estava a dizer, eu até concordo que ter 4 operações em Portugal neste momento é demais. Pá, é excessivo, somos 11 milhões, é de facto muito, mas a questão é entre a Mel, é entre nós e é entre a Vodafone que tem que haver consolidação, meus amigos, entendam-se, ok? Arranjem uma casa. Agora, não é o facto de ter entrado a Digi que causou o problema. O problema que vocês consideram ter existido é um problema que não é um problema para nós que estamos deste lado a ver, mas que é um problema para vocês porque estiveram anos e anos e anos habituados a ter tudo às vossas mãos, ao preço que vocês queriam, sem haver a mínima concorrência, nas condições que vocês ditavam. Portanto, de repente, olhar para um mercado onde, espera aí, então mas eu agora de repente vou ter que me transformar, porque aqui eu já não consigo ter o porco. O que é que eu vou passar a fazer? Pá, a nós, por exemplo, já afirma diretamente essa questão. Portanto, aquilo que o Miguel Almeida diz aqui nesta entrevista é uma coisa simples. A nós está a deixar de ser uma empresa de telecomunicações para se tornar uma tecnológica, assim como a Mel e assim como todas as outras que queiram sobreviver. Porquê? Porque o mercado das telecomunicações vai ser revisto em baixa pelo peso ou melhor, no início, pelo peso das novas entrantes e pelo peso da concorrência. Em segundo lugar, porque as pessoas não são parvas. As pessoas não vão continuar a olhar para os mercados ali do lado e a dizer assim, bom, mas espera aí, então mas Espanha tem estes preços assim, e eu estou a pagar isto 2, 3 vezes mais. Então mas Espanha cada vez mais está a massificar períodos de fidelização menores. Até eu continuo a ter 24 meses. Então mas ali ao lado eu consigo aceder a um TDT, por exemplo, com 30 ou 40 canais, e aqui tenho uns canais de porcaria, onde sou sempre obrigado a subscrever um pacote de serviço. Então mas as pessoas não são parvas. Portanto, o próprio mercado, mesmo sem a entrada da Digi, vai começando a pressionar nesse sentido. O problema é que nós não tínhamos para onde sair e agora temos. Quanto mais não seja para aquelas invenções que criaram, neste caso, das marcas brancas. Ok, meus amigos, portanto fica aqui a resposta, melhor, fica aqui a análise a esta entrevista de Miguel Almeida, bastante sumarenta. Espero que tenha sido interessante para vocês. Convido-vos uma vez mais a lerem toda a entrevista na íntegra no Expresso, publicado dia 24 de julho, e vemos no próximo Viciado Comentar.